Capítulo 1541, Nova Vida, Parte 1. Trude sabia que a magia de 700 anos do Grifão Dourado não se comparava às academias modernas, que eram constantemente atualizadas, nem ela tinha ideia de como os mestres de Forja Real alcançaram tal resultado. Seu método era grosseiro, mas também muito eficaz. Com cada pedaço do núcleo de poder que ela destruiu e regenerou, Star podia sentir a academia perdida ficando mais forte. Novos feitiços apareceram em sua mente e novas habilidades ficaram disponíveis a cada dia. Ele não precisava estudá-los, já que um legado vivo dominou todos os encantamentos que os imbuíram como se tivessem nascido com eles. Sua alegria teria sido ilimitada se a dor já não preenchesse sua mente a ponto de ser a única coisa que ele pudesse sentir. De repente, o martelo de forja de Trude caiu no chão e a agonia de Star parou. Todo o grifo dourado começou a tremer e roncar enquanto as mudanças que ela havia feito no núcleo de poder se espalhavam por toda a estrutura da academia perdida. Para atingir toda a extensão de seu novo poder, o Grifo Dourado assimilou parte dos materiais que a Rainha Louca trouxera de suas viagens com a mesma fome de um homem faminto ao consumir uma refeição quente. A atualização do núcleo está completa. As feições delicadas de Trude foram distorcidas em uma careta de agonia que envergonhou Star. Eu adoraria fazer mais algumas peças antes de dar à luz, mas não posso fazer isso sem colocar o bebê em perigo. Você precisa de ajuda, meu soberano? Keata, o escorpião, perguntou. Como a maioria dos aprendizes, o único parto que Keata presenciou foi o seu próprio e ela não se lembrava dele por motivos óbvios. Não, mas há uma coisa que você pode fazer por mim. Pegue meu amuleto e ligue para Jagra. Vir aqui ou não depende dele, mas ele precisa saber que nosso filho está para nascer. Se algo acontecer comigo, Jagra precisa levar o bebê embora o mais rápido possível. Trude respondeu. Você suspeita que há traidores entre nossas fileiras? Keata perguntou indignado. Não, eu confio em cada um de vocês. Trude respondeu com um enorme sorriso no rosto. Sem o conhecimento de seus soldados, quando eles se submeteram voluntariamente à ordem da lealdade inabalável para sobreviver ao despertar, Trude questionou cada um deles e então ordenou que esquecessem tudo sobre isso. Ela agora conhecia os pontos fortes e fracos de seus súditos e também onde residia sua lealdade. É que tenho medo de que meu filho seja objeto de lendas. Trude deixou os Corpicori ajudá-la a se levantar enquanto um portal os levava para seus aposentos. Acredito que eles serão despertos desde o nascimento, e viver no topo de um geyser de mana seria perigoso para eles. Essas palavras chocaram tanto Yatta quanto Star, mas enquanto o primeiro sentiu grande alegria com a notícia, o último só conseguiu engolir e sorrir. Trude violou ou reescreveu quase todos os planos que Artan havia deixado, enfurecendo o diretor sem fim. No entanto, não havia nada que Sevenus Star pudesse fazer com ela e agora até mesmo com seu filho. Artan tinha sido um rei louco, mas longe de ser estúpido. Como Baba Yaga Knight, Artan deu a Star a ordem de não prejudicar seus descendentes direta ou indiretamente. Ao contrário dela, porém, não tendo confiança em um objeto amaldiçoado que ele considerava nada além de uma ferramenta, Artan também havia deixado o comando que era um Star para ficarem atentos a qualquer ameaça ao sangue real. O diretor tinha que protegê-los mesmo ao custo de sua vida. Dessa forma, mesmo que Star armasse uma armadilha ou divulgasse alguma informação que levasse a uma ameaça à vida de Trude, ele seria a única vítima de sua conspiração, por mais complicada que fosse. Jormung ainda estava no Império, se recuperando dos ferimentos, quando recebeu uma mensagem de texto sobre o início do trabalho de parto. Trude não queria forçá-lo a vê-la ou mesmo ouvi-la, com medo de desencadear seu trauma. O dragão Esmeralda olhou para o amuleto e depois para o calendário no covil de Leigain. Ele ficou surpreso ao perceber que sua primeira reação foi de preocupação porque a criança estava algumas semanas atrasada. Não posso contar ao papai. Ele poderia relatar isso a Therese. O trabalho de parto pode durar várias horas e se Therese atacar agora mesmo, não há como dizer o que pode acontecer. Jormung usou um dos portais para alcançar as fronteiras do território de Leigain e então voou na Dragonspeed.
Ele levou apenas alguns minutos para chegar à Academia Golden Griffon e caminhar pelo caminho reto que ia da entrada aos aposentos de Trude que Star criou para ele. Mesmo assim, ao chegar, o bebê já havia nascido, anunciando sua chegada a morar com gritos que soavam como um rugido estridente. A mãe estava pálida e não conseguia parar de ofegar de exaustão. Sangue, urina e merda manchavam os lençóis, fazendo Jormung se preocupar com a possibilidade de algo ter dado terrivelmente errado, mas era assim que a vida gerava mais vida. É um menino. Com um aceno de mão, a academia criou uma cortina grossa para esconder Trude de sua vista, deixando visíveis apenas os braços dela oferecendo o bebê a Jormung. Em sua forma humana, o recém-nascido não era diferente de nenhum outro. Em sua outra forma, porém, ele tinha cabeça, mãos e cauda de um grifo. Todo o resto em seu corpo lembrava-o de um dragão e estava coberto de escamas brancas menores que um selo. Um conjunto de asas ainda sem penas emergiu de suas costas, enquanto um segundo conjunto de asas membranosas saiu de seus quadris. Tire essa merda, quero dizer, essa coisa fora da minha vista. Jormung rugiu, velando os olhos de Trude com lágrimas e quebrando seu coração como ela jamais acreditou que seria possível. Pelo menos até ele arrancar a cortina que os separava. Jormung então acariciou sua bochecha enquanto usava sua técnica de respiração Skalezong em Trude para ter certeza de que ela estava bem. Sinto muito pelo palavrão. Não estou acostumado com crianças. Ele disse depois de confirmar que mãe e filho estavam em boa forma. Pelo pai de todos os dragões, ele não é um híbrido. Skalezong não mostrou apenas a Jormung um bebê perfeitamente saudável, mas também uma força vital única. A essência do bebê parecia uma nebulosa composta por uma espessa energia gasosa vermelha, dentro da qual muitas estrelas vermelhas de todos os tamanhos se formavam a cada respiração que ele respirava. E ele realmente está desperto. Como você sabia? Jormung perguntou enquanto o bebê emitia um arrulho suave enquanto procurava calor. Não sabia. Só suspeitei pela força que ele me deu e pela forma como foi concebido. O processo que me transformou em um grifo, tendo um dragão como pai e vivendo os últimos 3 meses acima de um poderoso geyser de mana deve ter funcionado. Ela disse, cheia de alegria. Você já pensou no nome dele? Jormung perguntou. Sim, mas ainda não me decidi. No começo, pensei em chamá-lo de Artan, se ele fosse menino, e de Ervor, se ela fosse menina. Capítulo 1542, Nova Vida, Parte 2. No entanto, agora acredito que os nomes dos meus pais seriam um mau presságio. Trude respondeu. Meu pai foi um grande rei. Um mago genial que criou a escultura corporal e salvou inúmeras vidas como curandeiro, mas também causou a morte de muitas pessoas, incluindo ele mesmo. Minha mãe passou a vida fugindo como uma criminosa e, no final, morreu de desgosto. Não quero que meu filho sofra nenhum desses destinos nossa criança. Jormung disse. E eu concordo. Alguma outra opção? Bem, então eu gostaria de dar a ele seu nome. De jeito nenhum, passei mais da metade da minha vida como prisioneiro apenas para ser escravizado. Nenhum dos meus nomes vale a pena ser ignorado. Jormung a interrompeu. Então não tenho ideias. Trude suspirou. O diretor nos uniu, mas nomear nosso filho como ele me dá vontade de vomitar. Sevenus é apenas um monstro. Acordado. Jormung disse, fazendo-o estar querer adicioná-lo à lista de alvos, apenas para descobrir que o dragão Esmeralda também estava sob as ordens de Artan. Então e Valeron? Ele é o primeiro de sua espécie e, talvez até o futuro rei do reino Griffon. Se quisermos criar um homem feliz que alcançará tudo o que se propõe a fazer, Valeron é o nome mais adequado que posso imaginar. Valeron, o primeiro rei. De novo. Trude riu quando a cor e a força retornaram ao seu corpo graças ao seu vórtice, sugando a energia do mundo circundante. Eu gosto disso. Então, o bebê começou a chorar, se agitando e arranhando sem parar, não importando o que Jormung fizesse na tentativa de acalmar Valeron. Cara, você pode ser poderoso, mas com certeza é burro. Teata disse enquanto tirava o bebê das mãos do dragão Esmeralda.
Ela envolveu o bebê com um pano quente para impedir os movimentos de Valeron e depois o devolveu a Trude, que o segurou perto do peito. O choro parou instantaneamente e Jormung sentiu-se como um bruto estúpido. A primeira coisa que minha mãe me ensinou sobre os bebês é que eles passam meses em um lugar quente e escuro, ouvindo a mesma música repetidamente. Depois que nascem, o mundo fica muito claro, frio e barulhento para eles. O Scorpicore havia velado os olhos de Valeron com um pouco de escuridão. Isso explica o pano e o seu feitiço. Jormung disse. De que música você está falando? As batidas do coração de sua mãe. Teata disse, apontando para as pequenas formas de Valeron. Ele assumiu sua forma humana mais confortável e adormeceu. Deserto de sangue, hora do almoço. Muito obrigado, vovó. Lit disse enquanto cortava o bife de aparência mais estranha que ele já tinha visto e rezava interiormente para que tivesse um gosto bom. Não durmo tão bem desde que Mirin morreu. De nada, meu filho. Agora coma o quanto quiser ou sua forma Tiamat nunca se desenvolverá completamente. Salaark disse com um sorriso. Depois de visitar seu palácio e se familiarizar com seu novo ambiente, Lit e Solos começaram a trabalhar no Davros até ficarem cansados demais para fazer qualquer coisa além de dormir. A magia de criação de Salaark permitiu-lhes experimentar todos os seus encantamentos em ordem crescente de dificuldade e complexidade sem qualquer risco. Ou eles tiveram sucesso ou falharam. O guardião restauraria os 4 lingotes em sua posse ao seu estado original antes de começarem de novo. Obrigado, vovó. Sua casa é super legal. As crianças disseram em uníssono. Podemos voltar para casa para brincar com nossos amigos e depois voltar aqui num instante. Podemos nos mover com o sol e brincar o dia todo. Aran e Leria entenderam rapidamente como funcionavam os fusos horários, explorando-os para não perder nada da antiga rotina e dormir muito mais tarde do que o normal. Não pense que você conseguirá fazer isso por muito tempo. Elina disse enquanto enchia os copos com água para mantê-los hidratados. Logo você se sentirá cansado como todos nós. Está sempre tão quente aqui. Haas perguntou, tirando as palavras da mente de todos. Além de Lit e Tista, que eram naturalmente resistentes ao calor, os outros estavam suando desde que o sol nasceu. O palácio era realmente mais fresco que o exterior. O Overlord havia encantado o tecido de sua tenda para que ela armazenasse todo o calor do dia, deixando seu interior com a mesma temperatura de uma caverna onde o sol nunca brilhava. Durante a noite, liberaria lentamente o calor acumulado, mantendo a temperatura estável. Dessa forma, quem entrasse e saísse do palácio não experimentaria uma grande variação de temperatura e não ficaria doente. Não, geralmente é mais quente. Salaark riu. Não se preocupe, você vai se acostumar. Os primeiros dias depois de uma grande mudança são sempre os piores. Lit descobriu que o bife realmente tinha um gosto muito bom e que ele gostava dos temperos estrangeiros que temperavam a refeição. Vê-lo colocar até mesmo um olho picante no bife fez sua família soar ainda mais. Vovó, eu sei que você é uma guardiã e tudo mais, mas é realmente possível evitar que as pessoas se rebelem? Tista perguntou. Quero dizer, você é apenas uma pessoa e não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, não é Salaark que respondeu. Não importa quão pacífico seja um país, não importa se você dá às pessoas cuidados de saúde e educação gratuitos, em algum lugar sempre haverá alguém que quer mais. O tipo de pessoa que pensa que sabe mais, mas não tem ideia de como é difícil manter a paz apenas entre os membros da mesma tribo, muito menos entre tribos diferentes. Então como você evitou uma guerra civil? Lit perguntou. De acordo com os livros de história que li no reino, desde que você subiu ao poder os únicos conflitos que ocorreram no deserto foram aqueles contra invasores estrangeiros. Seus livros estão corretos. Ela assentiu. O deserto é rico demais em recursos mágicos e tesouros naturais para não estar sob a constante ameaça de forças que visam instigar meus súditos e semear a discórdia. Um dos meus problemas constantes é que tanto os chamados países livres como os empresários do Império e do Reino oferecem a sua ajuda aos aspirantes a revolucionários em troca de tesouros.
Existem muitas minas e muitos geysers de mana para ficar de olho em todos eles, mesmo com a ajuda dos meus filhos. Salark suspirou. Então como você mantém o deserto em paz? Raz disse enquanto apontava para as crianças para ter certeza de que a conversa permaneceria familiar. Primeiro, sempre levo em consideração e permito o contrabando de pequenos níveis dos meus depósitos, ela disse, fazendo-lhe cuspir a comida. O quê? Por quê? Porque os traidores sempre começam pequenos, penas. Ela respondeu. Eu os deixo crescerem confiantes a cada assalto que realizam, verificando quem os denuncia, quem finge não notar e quem os ajuda ativamente. Todos são honestos até terem a oportunidade de cometer um crime e escapar impunes. Você deveria saber disso melhor. Embora vaga a menção dos muitos erros de Lir contra os melhores interesses do reino Griffon em favor dos seus próprios o fez corar de vergonha, mas apenas porque ele não queria oferecer um mau modelo para as crianças. Continua no próximo vídeo.